Olá, meus amigos! Estou aqui com a Luana. Ela é piloto de helicóptero, mora aqui no Canadá e é carioca. Carioca. E mora aqui em Vancouver há 2 anos. Exatamente. E uma coisa que eu achei muito legal é que a Luana fala muito bem inglês. Eu pensei no seguinte, por que não fazer um vídeo legal falando exatamente porque, como a gente sabe, como todo mundo sabe, infelizmente o brasileiro apanha muito para aprender inglês. Você sabia que apenas 3% dos brasileiros falam inglês? Caramba! Quer dizer, é um número muito pequeno. E a gente quer, logicamente, tentar ajudar os nossos compatriotas a aprenderem melhor o inglês, porque isso vai ajudar em todos os aspectos das nossas vidas, né? Então, Luana, conta aí um pouco assim, como que começou a sua jornada para aprender inglês? Você diria que você assim apanhou também para aprender inglês? Como que foi? A minha jornada começou há muito tempo. Começou quando eu comecei a fazer aula de inglês no colégio. Então era aquele inglês meio beabá ali, uma coisa bem básica. The book is on the table. Exatamente. Tinha exatamente essa frase no meu livro. E aí depois disso eu fiz cursinho de inglês. Na época era o Brasas, eu não sei se você conhece. Ele era até mais voltado para conversação. Okay. Eu ficava na dúvida se eu ia para um curso de inglês mais voltado para parte escrita, alguma coisa assim. Só que eu sempre gostei mais da opção de eu me comunicar com as pessoas. Claro. Então eu comecei a fazer o cursinho de inglês e depois de um tempo fazendo o curso de inglês eu resolvi fazer intercâmbio por 2 meses na Austrália. Ah, que legal! Foi. Agora, quando você chegou lá, como estava o seu inglês? Quer dizer, porque, por exemplo, quando eu cheguei aqui no Canadá, eu fiz uma escola de inglês por 6 anos, cheguei aqui e ainda apanhei. Assim, eu achava assim, não, meu inglês é top. E comparado com os meus amigos, o meu inglês estava no mais alto nível. Então eu pensei, vou chegar no Canadá, vou detonar, vai ser perfeito o meu inglês e tal. E olha, eu penava para me comunicar, por exemplo, com a família da minha ex-namorada. Muitas vezes eles falavam coisas, eu boiava, assim, não tinha nem noção dela, tinha que parar e me explicar lentamente o que estava acontecendo. Você teve essa experiência também? Ou não, na Austrália? Como que foi? Então, a minha experiência até que não foi tão ruim. Legal. Que bom. Eu acho que eu sou uma pessoa muito estudiosa. Muito. Então, eu acho que eu foquei muito no inglês antes de ir pra Austrália. E quando eu cheguei lá, eu lembro que a escola que eu fui fazer tinham 6 níveis. E aí, eu fiquei no 5º. Ou seja, então eu já estava num nível bem alto. Lógico que quando eu comecei a falar com os nativos era um pouquinho mais diferente, entendeu? Ainda tinha o meu inglês, eu acho que não era tão rápido, digamos assim. Okay. A conversação não era uma conversação tão dinâmica, era uma coisa um pouco mais devagar. Mas eu lembro que quando eu cheguei lá, a gente combinou, todos os brasileiros que fizeram uma amizade lá, a gente combinou de não falar em português entre a gente. Isso é muito importante. É muito importante, gente. Sim. Se vocês fizerem um intercâmbio, é muito importante que vocês fiquem totalmente imersos na língua ali, entendeu? Vocês têm que respirar inglês. Sim. Tem muito brazuca que vem aqui e fala só português. Quer dizer, fica só no grupinho brasileiro, daí fica difícil. Mas o ideal é você respirar a língua, você ficar ali só escutando o inglês, entendeu? Televisão, rádio, amigos, tudo. Porque uma hora parece que sai. Você primeiro fica naquele negócio ali, não tô conseguindo, até que uma hora sai mais natural. Mas aí voltando ao assunto lá da Austrália, aí eu fiquei 2 meses lá, foi muito bom, meu inglês já fez bastante diferença. E eu acho que quando fez a maior diferença mesmo foi quando eu fui morar nos Estados Unidos em 2015. Eu morei 2 anos nos Estados Unidos. 2 anos? 2 anos. Muito bom. For the moment, we're good. But I think that soon I'll probably have like another one. But I'll let you know. Okay, no problem. Thank you. Thank you. Oh, no, I'm still working on it. Thank you. Tu gosta de café, hein? Sim. Eu tô meio viciado agora. Tenho que pegar mais leve. Tá tomando por mim. Tô tomando por você, exatamente. Compensando. Exatamente. Então, você estudou quanto tempo antes de ir pra Austrália? Em inglês, você diria? Quantos anos, mais ou menos? Eu estudei bastante tempo. Eu fui pra Austrália, eu tinha 19 para 20 anos. Eu acho que eu estava em inglês desde os 13, talvez. Ok. 13. Legal. Então foram 6, 7 anos, Foi, né? Legal. Mas eu diria que assim, por exemplo, quando eu cheguei no Canadá, eu comecei a aprender inglês com 10 anos de idade
E me mudei para o Canadá com 17. E na época, eu diria que eu devo ter apanhado, pelo que você falou, eu acho que eu apanhei mais que você para me comunicar. E eu me achava ruim de idiomas. Porque eu pensei, não sou bom de inglês, porque senão eu falaria melhor. Quer dizer, eu me dediquei tanto, terminei a escola lá, um curso bom de inglês no Brasil. Quer dizer, eu tinha gramática boa, tinham elementos que eram bons, mas eu apanhei muito para me comunicar. Mas me parece que você é mais natural para idiomas. Daí muita gente fala assim, o Gabriel é um gênio das línguas, porque fala tantas línguas. Mas olha, eu acho isso também. Obrigado, muito obrigado. Mas eu acho que me parece que você tem mais um talento natural do que eu tive. E eu me tornei bom de idiomas porque, assim, eu aprendi tanto, eu apanhei bastante no processo para aprender como aprender. Daí, finalmente, me tornei bom com idiomas. Mas eu acho que é legal ver quando alguém tem, assim, mais um talento, assim, quer dizer, você conseguiu chegar lá, se comunicar bem, você deve ter feito coisas certas. Seja de uma maneira intuitiva, seja com um talento nato, assim. Mas eu acho que o mais importante também é para a galera saber, não é necessário ter um talento nato. Não. Quer dizer, algumas pessoas vão ser boas, vão ser melhores para compreensão, para expressão, mas a gente tem que aprender como aprender e saber o que fazer para, né? Quer dizer, tendo talento ou não. Mas hoje em dia, e sabendo também o que fazer, você vai progredir muito mais com os idiomas. Então... Duas coisas que eu falo também. Uma coisa que me ajudou muito foi música. Eu eu escuto música assim o dia inteiro, o tempo todo. Eu também. Eu isso assim, sempre tenho muito. alguma música. A pronúncia, entendeu? Você pega muita pronúncia com a música, o jeito que eles falam, muita coisa assim. Uma coisa que me ajudou também foi Friends. Friends? Seriado clássico. I'm a huge fan. Like, eu amo Friends, amo Friends. Muito então, bom. E lá tem umas expressões assim muito do dia a dia, porque foi uma coisa que a gente estava conversando há 2 minutos atrás. Se você perguntar para um brasileiro, para um professor de português, aí você vai aprender com alguém, ele vai falar assim: você estava naquele lugar ontem? Se você aprender com uma pessoa que vai, um nativo que vai falar só como é o dia a dia, você estava lá ontem, é uma coisa muito mais rápida, entendeu? Muito mais dinâmica, verdade. Então, Friends é um pouco assim. Quando eu aprendia no cursinho de inglês, era uma coisa mais the book is on the table. Era uma coisa assim, entendeu? Sim, No Friends são gírias que eles usam no dia a dia. Sim. São É coisas conversa normal, basicamente, né? Quer dizer, logicamente que na atuação eles têm que ser bem mais claros e mais, quer dizer, pronunciar as coisas de uma maneira bem clara, mais clara que na realidade, né? Porque na realidade vai ser mais rápido, vamos falar, não vai ser que nem uma atuação. Expressões como, ninguém fala assim, é muito raro você ouvir falar realmente, depois de thank you, falar you are welcome. You are welcome. Ninguém fala isso. Aqui no Canadá, muita gente fala assim, coisas mais informais, tipo assim, no worries, man. No worries, no problem. No problem, muito frequente. Vou fazer um vídeo sobre isso também. Mas qual que é a chave? Porque eu sempre falo isso. Texto e áudio. Porque daí você sabe como o inglês, como o idioma é realmente falado. E não só esse the book is on the table, thank you, you are welcome. Que nem um robozinho, sabe? Então a gente tem que aprender o idioma que é verdadeiramente falado. Isso é muito, muito importante. Às vezes você não quer perder um filme botando a legenda em inglês primeiro, assiste ele com a legenda em português, mas depois assiste de novo, coloca a legenda em inglês. Se quiser assistir uma terceira vez, aí sem legenda. Às vezes um filme que você gosta muito, né? Você assiste mais de uma vez, é fácil pra você, faz assim. Assiste primeiro com a legenda em português, depois com a legenda em inglês, depois sem legenda nenhuma. Você vai ver a diferença que vai fazer pro seu ouvido. Você tem que começar a acostumar. Daí, depois de assistir pela primeira vez quer dizer, com a legenda em português, você já sabe o contexto. Exatamente. Daí você escuta aquilo, talvez você ainda não entenda tudo, mas você já pesca a maioria das coisas. É muito importante. Então, começar entendendo o contexto, depois, futuramente, aí você vai ver que vai pegando. Gente, de verdade, uma hora fica natural. Mas não pode desistir. Tem que fazer, tem que escutar, tem que tentar. Tem que apanhar, tem que ir, tem que fazer. A gente estava conversando, uma coisa que ele faz muito boa é não ter vergonha. Certo? Chegar e falar. Mas, logicamente, para quem tem um sotaque mais forte, para quem tá apanhando e mal consegue se expressar, tem que tentar de qualquer jeito. E exatamente que nem nos meus vídeos de reação com o Chevy,
que o Chevy, tipo, fala muita coisa em português, faz erros, mas daí ele consegue se expressar, né? E a gente tem que fazer isso, sem ter medo de erro, tem que mandar ver também. Pensa quando chega um gringo aí no Brasil, a gente não acha super legal que e conversa fofura, né? Exatamente, conversa com ele e fala, ai não é bem assim, mas a gente entende, o negócio é esse, é todo mundo se entender. Uma outra pergunta também que eu queria te fazer é o seguinte, porque eu acho uma coisa assim, olha, é impossível ignorar o seguinte, que o brasileiro, seja no Brasil ou no exterior, precisa de pelo menos do inglês. Não tem jeito, não dá pra, quer dizer, se você quer crescer no seu trabalho, mesmo sendo, sei lá, até em indústrias nas quais você não precisa tecnicamente do inglês, é importante aprender. Então, quer dizer, o que o inglês representou pra você e como te ajudou? Porque eu acho que isso é uma pergunta muito válida e importante a galera saber, porque às vezes é fácil falar assim, sabe, tô no Brasil, não vou sair do Brasil, não preciso do inglês, sabe assim, mas abre porta de qualquer jeito, né? Abre muitas portas, sabe? A língua conecta as pessoas. E o inglês, gente, é a língua universal. Nossa, como piloto não tem nem como falar, né? Até no Brasil a gente já tem que falar inglês. De qualquer jeito. Tem que ter pelo menos o básico hoje em dia. É muito importante. Muito mesmo. Inglês, cara, tem que ter. Tem que ter hoje em dia. É uma realidade que a gente não pode ficar fugindo dessa realidade. Não tem jeito. Quer dizer, e quanto mais tarde você começar, pior. Mas agora também não precisa ficar naquela pressa de agora eu tenho que aprender, tenho que me tornar fluente em 2 semanas. Isso acontece tem que começar. Exatamente. Muita gente que chega, tem gente que chega no canal falando assim, Gabriel, como que eu consigo aprender inglês em 1 semana, 2 semanas? Meu, não é assim, demora, né? Mas, não, com certeza. Então, na sua área, logicamente, tem que falar inglês. Mas em muitas outras áreas, pode abrir muita porta. Muita porta. A galera tem que aprender. Não tem jeito. Tem que aprender. Então, é muito importante. Então, é muito legal ver um caso de sucesso como o seu. Obrigada. De nada, claro. Porque você fala muito bem. Você está mandando bem aqui no Canadá. Foram anos aí, você vê, né? Lógico anos de inglês, anos de prática, logicamente anos de dedicação na sua área também, claro. É admirável, parabéns. Obrigada, isso é muito Gabriel. legal de ver. Ela é um exemplo pra galera aprendendo inglês e também, logicamente, considerando também o seu nível de sucesso. Tá aí, galera. Um grande prazer te entrevistar. Prazer foi meu. Eu vou deixar aqui o seu Instagram pra galera dar uma olhada. Segue ela lá. Vou deixar também o meu Instagram aqui. Logicamente, um grande prazer. Valeu, galera! Para quem não se inscreveu no canal, clica aqui na minha cara para fazê-lo. E como sempre, um grande abraço a todos vocês e valeu!